Olá, muito bem-vindo ao Camarote 21 aqui dos estúdios da DW, na Alemanha. Começa o programa que traz para você as novidades da cena artística e cultural da Europa. E a pauta de hoje está de tirar o fôlego, dá só uma olhada. Ele já foi campeão mundial de parkour, o francês Johan Leroux. Uma expedição subterrânea pela Islândia, o país dos vulcões. E a arte de colocar as pequenas coisas da vida em perspectiva. Ele tem uma profissão que dá medo só de olhar. O francês Johan Leroux é especialista em parkour, um tipo de esporte radical que ele prefere chamar de a arte do deslocamento. Ele faz o quase impossível parecer fácil. Salta sobre os telhados de Paris como se fosse um super-herói e já foi até campeão mundial da categoria. Confira aí. Incrível, né? Eu fiquei sem ar só de ver. Ainda bem que essa não é a única forma criativa de se deslocar pelas capitais europeias. Em Budapeste, por exemplo, quem não é chegado em grandes alturas também pode explorar a cidade sobre rodas, ainda que não necessariamente em terra firme. Roda o VT. Uma viagem diferente pelo Danúbio. Turistas exploram Budapeste com um ônibus anfíbio. O passeio começa no centro da cidade e dura cerca de 1h30. Quem pensa que a excursão é um simples tour por Budapeste se surpreende. A guia Regina Bodor explica o diferencial deste passeio. É um tour único. O ônibus passa pela terra e pela água. Afinal, a vista do rio é cartão postal de Budapeste. O panorama do Danúbio é patrimônio mundial da Unesco. O ônibus inicia o trajeto pelos principais pontos turísticos da cidade antiga, como a Basílica de Santo Estevão. Reis, santos e até lendas do futebol, como Ferenc Puskás, foram enterrados aqui. Do centro, seguimos em direção ao rio. Para o auge da viagem, o famoso splash. Ao som de uma trilha apoteótica, o ônibus desce a rampa rumo à água. Que alívio! O ônibus realmente flutua. Em terra, o ônibus funciona como qualquer outro. Nós temos 6 rodas e um motor. Na água, ele funciona como um grande jet ski, apenas um pouco mais lento. Da água, os turistas ganham uma nova visão da cidade e dos centros históricos dos distritos de Buda e Peste. No lado de Buda, o famoso Castelo de Buda, o maior edifício da Hungria. Na margem de Peste fica o notável edifício do Parlamento, com 268 metros de comprimento. A construção, concluída em 1904, foi inspirada no Palácio de Westminster, de Londres. Durante muito tempo, o rio dividiu a cidade, mas com a construção da Ponte das Correntes, em 1849, tudo mudou. A Ponte das Correntes foi a primeira ponte entre os distritos de Peste e Buda. O Danúbio sempre teve papel importante no desenvolvimento da capital húngara. Após navegar pelo Danúbio, o ônibus anfíbio se dirige novamente para a margem. O passeio termina, é claro, em terra firme. Melhor assim? Bom, mas se nem parkour, nem ônibus anfíbio for o seu negócio, sempre dá para recorrer a formas mais tradicionais de deslocamento. Em Amsterdã, por exemplo, o melhor jeito de curtir a cidade é imitando os moradores, de bicicleta.
Amsterdã, com seus canais encantadores, não é apenas a capital da Holanda, mas também a capital europeia da bicicleta. A cidade tem cerca de 900 mil bikes, ou seja, mais bicicletas do que moradores. Em 2001, foi criado aqui na Estação Central o primeiro estacionamento de bicicletas do mundo. E essa paixão nacional pela magrela fez com que Sean Cody criasse há 7 anos a Joyride Tour, que oferece passeios turísticos pela cidade, claro que de bicicleta. Para mim, uma das coisas mais interessantes de Amsterdã não é apenas a beleza, mas também os moradores. São pessoas de toda parte do mundo, chega a ganhar de Nova York, pois aqui tem a maior variedade de nacionalidades que em qualquer cidade no mundo. Mas é também pequena, é bastante agradável, tem cerca de 1,5 milhão de habitantes se contarmos os arredores, mas a região central tem apenas 800 mil. Ou seja, temos uma atmosfera internacional, mas em um pequeno ambiente. É uma cidade agradável. Muitos dos passeios de Sean partem da Praça Dam, o coração de Amsterdã. Pode-se dizer que aqui nasceu a cidade. No século XIII, pescadores se estabeleceram nesta região e criaram barragens às margens do rio Amster. Na Praça Dam também fica o Palácio Real do século XVII. Originalmente não era um palácio, era o edifício da prefeitura e, por isso, não é uma construção impressionante como o Palácio de Versalhes ou o Castelo de Windsor. Ele não é nada impressionante, mas antigamente era a maior construção civil da Europa e mostrava o poder da República. No século XVII, a cidade se desenvolveu como uma metrópole comercial internacional e obteve riqueza inimaginável. Nessa época, o chamado século de ouro, surgiram os famosos cinturões de canais. São os 165 canais circulares que fazem parte do centro histórico e hoje são um patrimônio mundial da Unesco. Geralmente, as casas à beira dos canais eram construídas e habitadas por comerciantes. Muitos deles seguiam o calvinismo, religião que desaprova qualquer tipo de ostentação. Por isso, a maioria das casas é discreta. O poder era mostrado nas entrelinhas. Essa casa preta é um exemplo disso. Ela é muito estreita, relativamente alta, e se você olhar para as janelas e comparar com as da casa atrás de mim, verá que são bem maiores. Esse era o jeito de mostrar riqueza nos velhos tempos. Em Amsterdã, o que não falta são museus. Um dos mais famosos é o de Van Gogh. Aqui estão reunidos mais de 200 quadros do pintor holandês. Outro destaque é o Rijksmuseum. Ele foi inaugurado em 1885 e já na época permitiu o tráfego de transportes. Hoje estão expostos no museu artistas da Era de Ouro, como Vermeer e Rembrandt. O Rijksmuseum foi construído por volta de 1800. Foi concebido por Pierre Cuypers. Quando você chega a Amsterdã de trem, logo vê a Estação Central. Ela foi criada pelo mesmo arquiteto, por isso o estilo deles é parecido. No Canal do Príncipe fica o local mais visitado de Amsterdã, a Casa de Anne Frank. Todos os dias se forma aqui uma longa fila. Em 2016 foram quase 1,5 milhão de visitantes. Todos querem conhecer o local onde a pequena garota judia morava quando escreveu o famoso diário. Ela tinha apenas 13 anos quando sua família teve que se esconder dos nazistas nos fundos desta casa durante a Segunda Guerra Mundial. Caminhando pelos quartos, o visitante se impressiona com a falta de espaço dos recintos e a sensação de confinamento. Os quartos não estão mobiliados, mas é possível ver alguns objetos pessoais de Anne Frank. E o passeio de bike continua por Amsterdã. A Holanda é famosa pelos queijos e, por isso, nada melhor que fazer uma paradinha em uma das lojas do centro, que vende, entre outros, os queijos Gouda e Emmentaler. O solo na Holanda é muito fértil e muito bom para o cultivo de pasto. Por isso, criar vacas é típico na Holanda. As vacas garantem o leite e do leite fazemos queijos. Produzimos muito queijo e comemos muito queijo. A população holandesa é, em média, a mais alta do planeta. Há o mito de que isso se deve ao queijo. O Tour de Sean termina nesse famoso ponto turístico, as letras gigantes com o nome da cidade, um dos espaços mais fotografados pelos turistas. Amsterdã é mesmo uma das menores e, mesmo assim, mais interessantes metrópoles do mundo.
Se você está curtindo o Camarote e quiser rever algum vídeo, saiba que o programa de hoje já está online. É só entrar na nossa playlist no YouTube da DW Brasil. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já já a gente volta. Bem-vindos de volta ao Camarote 21. Esse segundo bloco já começa com imagens encantadoras que são para encher qualquer um de nostalgia. O fotógrafo Vincent Busseret mescla paisagens fascinantes com brinquedos e recordações da infância. Olha só que legal! Lembranças da infância em meio a paisagens inesquecíveis. Esses são os elementos de nostalgia, o novo projeto do fotógrafo francês Vincent Busseret. Quando eu era criança, eu tinha vários carrinhos e sempre me imaginava brincando numa estrada com 4 ou 5 anos de idade. Agora eu faço isso de verdade, com as fotos. Em seu ateliê em Paris, Vincent transforma os carrinhos e outras pequenas coisas em grandes objetos. Jogando com o foco da lente, ele chama a atenção para os detalhes. O importante é imitar as condições naturais de luz, como ele faz aqui ao reproduzir o pôr do sol. No computador, o fotógrafo ajusta os reflexos e as sombras dos objetos. E para dar um aspecto mais realista, ele mescla as fotos com as paisagens. Num primeiro olhar, quase não dá para perceber que se trata de uma montagem. A primeira série de fotos de Vincent foi lançada em 2007 com o título Plastic Life, Vida de Plástico em português. São pequenos personagens com 2 centímetros de altura que saltam da fantasia para o mundo real. Imagens que também ilustram campanhas publicitárias de marcas luxuosas como Louis Vuitton e Cartier. Muitos de nós somos um pouco pretensiosos. Hoje em dia achamos que somos o centro do universo, mas não penso que seja assim. Nós somos muito pequenos e temos uma vida curta no universo. Por isso, eu gosto de brincar com as dimensões. Elas nos fazem lembrar do quanto somos pequenos e frágeis. Vincent Busseret questiona a ideia de grandeza, espaço e tempo. Para isso, cria novos mundos, ou pelo menos tenta encontrá-los. E nos locais mais distantes. Essas montanhas foram fotografadas para a série Nostalgia. Com um grupo de amigos, Vincent foi para a Islândia, onde enfrentou temperaturas extremas. Para conseguir esses registros espetaculares, Vincent faz questão de testar os próprios limites. Uma vez fui para a Finlândia e descobri um lugar perdido, uma pequena colina com uma floresta totalmente congelada. Eu fiquei lá uma noite inteira e consegui registrar vários animais selvagens que eram os únicos que estavam comigo ali. Vincent sempre volta ao norte da Europa em busca de paisagens encantadoras e novas perspectivas. O vento, a chuva, o frio, isso é muito bom. Em apenas algumas horas, uma tarde lá, já voltei cheio de energia e novas ideias. Eu não quero ser paciente, não quero me entediar nem ser normal. Não tão normal, pelo menos. Eu quero viver intensamente e ter sentimentos fortes. O fotógrafo, pai de 3 filhos, mantém o foco nas coisas essenciais da vida e tenta manter uma parte de si sempre criança. Recentemente ficou claro que é nostalgia para mim. Eu tenho medo de ficar velho, essa é a verdade. O encontro entre realidade e fantasia fascina Vincent Busseret. Um trabalho no qual ele pode, afinal, realizar seus sonhos de infância.
Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Na Suíça, a casa de Toquinho e Vinícius já é realidade, e na forma de hotel. No Hotel 0 Estrela, os hóspedes passam uma noite de luxo ao relento. A 1.200 metros de altitude, uma ideia inusitada tem chamado a atenção de muitos turistas. Os irmãos gêmeos Frank e Patrick Hicklin levaram uma cama para o meio das montanhas e decidiram criar um novo conceito de hotel, com apenas um quarto, sem telhado nem paredes. A céu aberto, esse é um Hotel 0 Estrela. O interessante no Hotel 0 Estrela é que muitos não sabem do que se trata, se é turismo, arte ou inovação. E isso é o legal, que os visitantes se assustem um pouco com a ideia. Mesmo sem muito luxo, o hotel a céu aberto no meio das montanhas atrai hóspedes do mundo inteiro. Decidimos montar essa cama e, desde a inauguração, estamos sempre com a agenda de reservas lotada. A graça está nessa inversão de valores. Hotel 0 Estrela não significa renúncia ao luxo, e sim um novo luxo. O hotel fica em meio às montanhas da região de Appenzell, na Suíça. Até então, o fazendeiro Kub Dietrich não tinha tido uma ligação tão direta com a arte, mas hoje ele é o responsável por receber os hóspedes. A ideia era criar um conceito de arte natural que aproximasse a vida real e os jogadores, ou seja, as pessoas. Criar algo em que elas pudessem vivenciar a obra de arte, ser parte dela. Sem o trabalho do Kub, ela seria algo muito clássico. Aqui ele realmente entra na obra. Em termos artísticos, esse Hotel 0 Estrela é como um quadro, mais vivo. Um trabalho que proporciona surpresas diárias ao fazendeiro. Todos os dias, ele prepara o único quarto para a chegada dos novos hóspedes. 2 casais já fizeram pedidos de casamento aqui na montanha. Um deles, inclusive, chegou de helicóptero. Eu estava lá na hora e me arrepiei. Foi muito bonito, principalmente quando a moça respondeu que sim. Eu nunca tinha visto esse tipo de coisa que posso ver aqui. Um pernoite no Hotel 0 Estrela custa 260 €, cerca de R$950. O preço inclui café da manhã e uma vista incrível para as montanhas. Novos hóspedes acabam de chegar ao hotel. Os 2 amigos vêm de Genebra e vão passar uma noite por aqui. Rapidamente, os visitantes já se sentem em casa. Rafael até trouxe um drone para registrar a sensação de estar no alto da montanha. Quando é que se pode dormir assim, no meio das montanhas mais bonitas do mundo, com um pôr do sol como este? A programação do hotel inclui até televisão ao vivo, com previsão do tempo, piadas e música. A hospedagem curiosa é também uma crítica à ilusão do mundo digitalizado. A única estrela aqui é o próprio hóspede. Essa é a filosofia do Hotel 0 Estrela. Pela manhã, a chuva obriga os hóspedes a procurarem um novo abrigo. Eles seguem então para a casa de Kub Dietrich. É hora do café da manhã. Foi uma ótima experiência. Na verdade, dormi muito bem. A cama estava super confortável, foi muito legal. Tinha alguns mosquitos, mas foi tudo bem. Com o sucesso da empreitada, os irmãos já receberam várias propostas comerciais, mas rejeitaram todas elas. Eles querem seguir à frente do projeto. Vocês viram que o camarote de hoje está cheio de dicas curiosas de turismo, né? Pois aqui vai mais uma para fechar o seu roteiro. A nossa equipe viajou à Islândia, a famosa Ilha dos Vulcões. Você lembra daquela erupção em 2010 que gerou uma nuvem de cinzas tão grande que paralisou o tráfego aéreo no norte da Europa?
Pois é, foi lá. O positivo dessa história é que, desde então, o turismo deu um salto no país, atraindo cada vez mais aventureiros à terra de fogo e gelo. Lava incandescente e nuvem de cinzas. Em média, a cada 5 anos, um vulcão entra em erupção na Islândia. O país insular no Atlântico Norte fica no encontro de duas placas tectônicas. E é quase como uma Disney para geólogos. O magma abaixo do solo aquece as águas subterrâneas, gerando os famosos geysers. Esse espetáculo da natureza atrai milhões de turistas todos os anos à ilha vulcânica. All right, welcome to Raufarhólshellir, one of those easy Icelandic names. Pela primeira vez, visitantes pisam nesse túnel de lava recém-restaurado de 5.200 anos de idade. Vocês estão seguindo a trilha de uma erupção. Vocês estão basicamente vendo como uma erupção se deu aqui de dentro, como a lava moldou essa incrível maravilha da natureza. O túnel tem 30 metros de largura e é um dos maiores do país. Espaços como esse surgem quando a camada externa do fluxo de lava esfria rapidamente. A partir de formações como essa, é possível compreender o surgimento da ilha. Uma parede maravilhosa, com formações magníficas. O número de visitantes estrangeiros aumentou 5 vezes desde a famosa erupção de 2010. A erupção do vulcão em 2010 foi a maior publicidade em nossa história. Inicialmente, pensávamos que isso iria diminuir o turismo na Islândia, mas ocorreu exatamente o oposto. As imagens da erupção e da nuvem de cinzas correram o mundo. Quem registrou o fenômeno de perto foi o islandês Ragnar Sigurðsson. Ele teve de agir rápido. Em geral, erupções são previstas com cerca de 15 minutos de antecedência. Eu fiquei a poucos centímetros da lava incandescente. Ela se movia bem devagar. Mas eu estava com muito medo, corria bem rápido. Por causa do medo, não porque a lava fosse rápida. Sabe como é? Primeiro você corre, depois você pensa. Desde jovem, ele registra os vulcões de seu país com sua câmera. Como essa cratera de milhares de anos, por exemplo. Para ele, uma fascinação. Conseguir chegar tão perto de uma erupção e fotografá-la é adrenalina pura. Quem quiser presenciar uma erupção sem se colocar em perigo, pode ir a essa exposição no Lava Center em Kvollsvöllur. Aqui os visitantes podem mergulhar na história geológica da Islândia. Quando você entra nessa sala, logo sente o calor emitido pelo fluxo de magma. Em seguida, você ouve os sons do magma passando por baixo da Islândia. A experiência vivida aqui estimula todos os sentidos. Você sente o calor, você ouve o som e, em seguida, os olhos vão dizer como tudo isso funciona. O visitante pode visualizar o fluxo de lava abaixo do solo e simular o movimento das placas tectônicas. De volta ao túnel de lava, encontramos não apenas turistas, mas também alguns nativos interessados na história geológica do país. Estamos cientes de que vivemos em um país jovem e que a natureza e a formação dele, tão diferentes de outros países, se devem ao fato de vivermos em uma área crítica, por assim dizer. Fogo e gelo, beleza e risco de vida. A Islândia é um país de extremos e é exatamente isso que a torna fascinante. Fica aí a dica quentíssima para as próximas férias. O Camarote de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. Quem quiser rever o programa de hoje já sabe, é só acessar a nossa página ou a nossa playlist no YouTube da DW Brasil. Entra no YouTube, digita DW Brasil Camarote 21, tá tudo lá. A gente se vê de novo na semana que vem. Uma ótima semana a todos e até lá!